Tenho dúvidas do Renko. Como faço uma configuração para esse tipo de gráfico? Bom, o Renko, vamos pegar aqui a Vale mesmo, e eu vou tentar configurar um Renko, tá? O Renko, por si, ele já tem uma quantidade gigante de configurações que você pode fazer. O Renko clássico, que é aquele que todas as caixas têm o mesmo tamanho, todo Renko as caixas têm o mesmo tamanho, e onde termina uma caixa, começa outra. Para você ter uma ideia, tá? Você tem o insight sobre o Renko é o seguinte: você tem uma agregação de início. Se eu usar uma agregação de tick e disser que eu quero usar um tick, cada negociação que existir vai ser utilizada para você fazer o gráfico de Renko. Ou seja, quando chegar um ponto que ele tem que formar mais uma caixa, ele forma baseado num tick negociado. Se eu colocar 10 tickets, 20 tickets, 40 tickets, ele vai basear nos preços que tem nessa vela que ele vai formar. A diferença de você botar um gráfico com vários tickets para um gráfico de tempo é que o tempo você tem um intervalo na qual você coleta N, X, Y, K, qualquer quantidade de tickets, porque cada tempo vai ser provavelmente um valor diferente de negociações acontecendo. Quando você coloca 10 tickets, é sempre 10 tickets para fazer uma vela ou uma barra. Então, dependendo do que você informar, por exemplo, uma agregação de tempo de 1 minuto, você pode ter um traçado de Renko diferente. Imagina, se eu tenho 1 minuto, todas as negociações que estão naquela barra de 1 minuto, o Renko não vai pegar. Ele vai pegar os preços dentro daquela barra que ele está pronto para negociar. Por exemplo, se eu pegar aqui um Renko, eu dou um valor de 1 minuto, desculpa, eu tenho que escolher o Renko aqui. Eu tenho que criar a partir de, escolhi minuto, e olha o que acontece aqui. Ó. Eu vou pegar aqui, mas só vou falar sobre dois. Clássico e high-low. O clássico, ele usa todos os 4 preços da vela. O high-low, ele vai usar a máxima e a mínima. Então, ele vai tentar montar ali dentro. Eu vou pegar esse high-low aqui, tá? O high-low. Vou deixar mostrar para view, vou pegar uma caixinha de 10, que seria no caso aqui 10 centavos, e vou dar um aplicar. Ele vai carregar os dados. Olha o traçado que ele fez nesse gráfico. Agora, eu vou pegar esse mesmo Renko aqui, tá? Esse mesmo Renko, vou deixar tudo igual e vou pegar ele como high-low. E vou dar um aplicar, tá? Olha o que acontece com o gráfico. Ele já mudou completamente. Por quê? Ele pegou, em vez de 4 preços para trabalhar numa vela, ele pegou menos preços. Então, ele vai montar um traçado diferente. Agora, se eu vier aqui e pegar por tique, o de tique, dependendo como você fizer, ele pode até demorar para montar o gráfico, tá? Vamos pegar a partir do tique, de um tique mesmo, vamos deixar o próprio clássico, tá? E vamos dar um aplicar. O que ele vai fazer? Ele vai gerar traçados completamente diferentes também. E como se isso não fosse suficiente, o que acontece? Eu posso pegar o gráfico de ticks e Renko e botar uma variação que provavelmente poucas plataformas do mundo têm, tá? A nossa é uma delas, na qual eu vou escolher o gráfico de 1 minuto, tá? E vou pegar, em vez do clássico, eu vou pegar o avançado clássico. Qual é a diferença que tem o avançado do não avançado? Eu tenho aqui extensão e inversão. Inversão é quando eu formo a vela de uma outra cor. Extensão é quando a próxima vela é da mesma cor da anterior. E eu tenho um valor percentual, que ele pode variar de 0 a 100. E ele diz o seguinte: eu quero que, se eu andar 50% da vela, qual é o tamanho da vela? 10. Então, se eu andar 5, ele forma uma nova caixa. Eu vou deixar a extensão em 50, em 100, e vamos pegar com uma inversão. Vou aplicar. O que acontece? Olha, cada caixa de alta azul na mesma cor, ele terminou uma caixa para começar a outra. A mesma coisa, a vermelha. Agora, quando ele muda de uma vermelha para azul, pode ver, ó, ele andou só metade, ó, tá vendo? Exatamente a metade.
porque eu coloquei 50%. Só se a plataforma só tivesse gráficos de Renko, dá para imaginar a gigantesca quantidade de gráficos que você poderia fazer só para fazer análise de Renko, tá? Então fica a dica aí para você estudar o gráfico de Renko e começar a utilizar ele, ok?